Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso sobre C++. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, não vai dar a parte de digitando o código, porque é uma estrutura um pouco mais complexa. Hoje a gente vai estar falando sobre a estrutura de loop, o while, que é utilizada para repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira, certo? Eu vou estar explicando um pouco desse códigozinho para vocês. Vai ficar um pouco mais fácil de entender o conceito. Bom, a gente começa o nosso código criando uma variável do tipo inteiro e nomeia ela de contador, e nós mesmos já atribuímos o valor a ela. O valor dela vai ser inicialmente 1, certo? E a gente já começa a nossa estrutura ditando o while e a condição a ser verificada. Enquanto isso for verdadeiro, o código vai continuar se executando, ou seja, enquanto o nosso contador for menor ou igual a 1, o nosso código vai rodar infinitas vezes, até ele passar de 1. Bom, e o que acontece? O que é rodar infinitamente até ele passar de 5? O nosso while começa dentro dessa chave e termina nessa, corretamente? Quando ele termina, ele verifica se a condição já foi satisfeita ou não. Se não foi satisfeita, ele roda novamente. Isso é muito perigoso, porque se você errar algum caractere ou alguma lógica no seu código dentro de um while, o seu código pode ficar bugado e se repetindo para sempre. Bom, mas eu vou explicar para vocês esse códigozinho básico e vocês vão ter uma noção muito boa já de como funciona um while. Bom, dentro do nosso while a gente tem a mensagem contador. O que seria essa mensagem? Essa mensagem, ela exibe o contador e o valor dele. No caso, ele começa em 1. Ah, mas por que isso acontece? Bom, porque aqui a gente tem outra estrutura muito interessante que agrega um valor a mais no nosso contador, que é o nome da nossa variável e o mais mais. No caso, ele vai incrementando o contador, ou seja, toda vez que esse while se repetir, o nosso contador vai adicionar um número dentro da variável. Ou seja, ela começa em 1, foi um while, 2, mais 1, 3, 4, 5 e assim em diante. Bom, eu vou deixar vocês rodarem esse código para vocês entenderem o que eu estou falando. Caso fique alguma dúvida, relaxa que vai ter mais um vídeo com outro exemplo. E caso fiquem mais dúvidas, o while é uma estrutura bem simples que parece complexa, então só de você estudar um pouquinho e praticar, vocês vão conseguir pegar com facilidade. Nosso main começa com a gente criando uma variável do tipo inteira, nomeando ela de número. Após isso, a gente pede para o usuário digitar um número positivo e atribui o número digitado à variável que a gente acabou de criar. Bom, aqui a gente começa a nossa estrutura do while, como já foi falado no outro vídeo, só que dessa vez a validação é a seguinte: o número tem que ser maior ou igual a 0, porque tem que ser um número positivo, certo? Caso isso não ocorra, a gente vai exibir a mensagem número inválido, digite um número positivo e ele vai digitar o número novamente, ou seja, vai alterar a variável até ele digitar um número positivo. Bom, mas por que a gente fez isso? Bom, porque algumas vezes dentro do nosso código a gente precisa que o usuário digite um tipo de dado específico. E para validação, às vezes a gente acaba utilizando o while. Nesse caso aqui eu estou fazendo exatamente isso, uma validação de que ele está digitando um número positivo. Bom, após ele digitar um número positivo, a gente vai exibir a mensagem: o número digitado é positivo, parabéns. Bom, mas ainda fiquei um pouco em dúvida. Roda esse código que você vai entender, mas não roda de qualquer forma. Digita um número negativo, digita 2, digita 3, até você cansar. Aí depois você digita um positivo para ver como vai funcionar. Basicamente, eu vou explicar de novo. A condição é que o número tem que ser maior do que 0 para ser positivo, ou igual, também pode ser. Enquanto ele não for, nosso while vai obrigar o usuário a digitar o número novamente até ele digitar um número positivo. Essa é uma das formas em que o while pode ser utilizado. Mas lembrando, sempre é bom prestar bastante atenção no while para a gente não acabar gerando um loop infinito ou um bug no nosso código. Então, para você memorizar e decorar da melhor forma como utilizar o while, pratique, faça exercícios, pesquise sobre. Não adianta só você querer aprender fazendo uma única vez. Programação não é assim que funciona. Você tem que querer, tem que estudar, tem que buscar ajuda caso você não entenda e assim vai. Bom, aqui está nosso código e você pode usar quantas vezes você quiser até você entender. Mas por hoje é só, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido, dado aquela força. Muito obrigado mesmo.